A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. É um grande prazer que recebemos você aqui na nossa sala, na nossa igreja, e hoje nós estamos com a revista do Apóstolo Paulo. Nós estamos na 10ª lição e vamos falar sobre o Apóstolo Paulo e o seu amor pela igreja, pela Eclésia de Jesus, né? E antes de mais nada, vamos primeiro agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui na tua casa, na sua vida, no nosso momento aqui que Deus permite. Agradecer aos pastores Rogério e pastor Anderson por essa oportunidade. A escola dominical está chegando à sua casa. Agradecer aos irmãos que estão aqui proporcionando pela mídia a gravação, a preparação e a edição e a colocação deste áudio na sua casa, na sua televisão, onde você se encontrar. Que Deus possa falar com você poderosamente. E antes de mais nada, vamos trazer uma palavra de oração nesse momento para que Deus possa usar esta palavra para falar conosco e com vocês em nome de Jesus. Pai, é com o nosso coração quebrantado, Senhor, que nós nos colocamos em Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Pai, de usar a minha vida, usar, Senhor, aqui que estão o povo, Senhor, preparando este momento, Senhor. O Teu Espírito Santo tenha a liberdade, Senhor, de operar, de falar, de tocar, Senhor, na casa dos Teus servos, no coração da Tua igreja, meu Pai. Fala, Senhor, usa como Tu queres as nossas vidas e usa os nossos lábios para tocar, para falar, para ministrar com poder e autoridade. Que a Tua palavra, Senhor, ministrada, ainda que na escola bíblica dominical, Tu possas falar em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, como eu disse, nós estamos aqui com a revista do Apóstolo Paulo, o evangelista dos gentios, um homem de Deus que escreveu uma grande quantidade do livro do Novo Testamento e foi muito usado. Me espelho muito no Apóstolo Paulo como aquele que ensina, aquele que ministra, aquele que foi capacitado, aquele que se desgasta pela obra, né? E o textual da lição está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, a parte A apenas, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Esta palavra é tremendamente assim, contagiante quando nós lemos. O amor de Cristo nos constrange, ou seja, Ele nos envolve, Ele nos abraça. Porque Jesus amou o mundo de tal maneira que se deu em amor por nós. Ele se colocou no nosso lugar. Então, o amor foi tão grande que nos constrange. Nós ficamos completamente assim, amando Jesus pelo que Ele fez e buscando a servi-lo como servo, como cristãos, como aquele que entende o amor de Deus através do seu Filho. E a verdade prática desta lição está escrito assim: o amor cristão não é um sentimento egoísta, não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Ou seja, resumindo esse texto, o amor do cristão não deve ser egocêntrico, né? Pensar só nele. Ele deve simplesmente, muitas vezes, aplacar os seus sentimentos para ter o bem do próximo. Assim, amar ao próximo é você querer aquilo que você gostaria para você, para o próximo. Ou seja, o que você faria para o próximo, você faria para você mesmo? Então esse é o amar, é querer o bem, desejar o bem, é não ofender, é simplesmente fazer o que você gostaria que fizesse para você. É isso que essa verdade prática está querendo dizer. Ame como você gostaria de ser amado. Trate como você gostaria de ser tratado. Abençoa como você gostaria de ser abençoado. Amém? Sempre pense assim. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Leamos aí junto, pega a tua Bíblia. Vamos ler. Paulo e Silvano e Timóteo, os três estavam escrevendo essa parte, dizendo assim: à igreja de Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, ou seja, a vossa escolha foi feita por Deus. Mas porque o nosso evangelho não foi a vós
somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dele não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertesses a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E colocaria aqui, e único também, né? Se eu fosse escrever essa parte. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Texto maravilhoso, né? Paulo, alegre, feliz com os seus servos, com os seus pupilos, juntamente com Silas, Silvano, né? E Timóteo, escrevendo este texto de Tessalonicenses. Objetivos gerais dessa lição é compreender o amor pela igreja, entender como Paulo amava esta igreja e por que ele amava esta igreja, de qual maneira que ele amou. Objetivos específicos: destacar o amor de Paulo pela igreja, relacionar o amor com a fé da igreja e, terceiro, elencar as 3 virtudes da igreja de Tessalônica, que é fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Um trio maravilhoso, né, que nós devemos sempre estar seguindo e vivenciando. A introdução nos diz o seguinte: pelo menos 2 características marcam a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco, né, entre os irmãos. Ou seja, eles amavam a Jesus e amavam os irmãos, né? Isso nos faz lembrar lá do grande mandamento de Jesus, lá em Mateus 22, capítulo 34 ao 40, depois você lê aí com calma, que ele fala: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Depois Jesus reformulou essa parte e diz assim: amarás o teu próximo como eu vos amei, não como você amaria, na verdade, né? Porque muitas vezes tem gente que nem se ama, então Jesus ele acrescenta: amarás como eu vos amei, porque Jesus nos amou de tal forma que se deu por nós, né? E devemos seguir este exemplo do nosso mestre. À luz dos exemplos dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito então é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros da igreja local, devemos amá-la, expressar esse amor na comunhão entre os santos. Traduzindo isso, então, se o mundo olhar para dentro da igreja e ver que o nosso sentimento entre nós é amor recíproco, ou seja, eu amo como ele nos amou, como Jesus nos amou, nós não precisaremos pregar nenhuma palavra. Quando o mundo entrar na igreja e ver o amor operando na igreja, não vai precisar pregar nenhuma palavra. O exemplo do amor irá tocar, irá ministrar no coração das pessoas. E todos se converterão por causa do amor. Então o amor nos constrange, o amor de Cristo, e o nosso amor tem que constranger este mundo. Nosso amor, nosso exemplo de amor, também tem que constranger o mundo da mesma forma que Jesus nos constrange com o seu amor, com o seu exemplo que ele fez, né? Bom, um parênteses aqui. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem, né, missionária. Contudo, antes mesmo que ele tivesse tivesse capacidade de ministrar vários estudos para a igreja de Tessalônica, houve uma grande hostilidade judaica naquela região ali. Ele teve que encerrar o seu ministério para a igreja de Tessalônica. Por isso que ele escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, para poder tratar de alguns assuntos que ficaram pendentes com essa igreja. Contudo, o apóstolo, assim, ele traz, né, uma expressão de alegria muito grande com relação a esta igreja e pela fé perseverante deles para instruí-los, né?
E o apóstolo assim esclarece que certas doutrinas ficaram sem esclarecimentos, né? Mas ele ficou muito feliz pelo amor e pelo testemunho dos irmãos tessalonicenses, né? Primeiro tópico dessa lição é o amor de Paulo pela igreja, e o subtítulo é o amor como o de um pai para um filho. Olha que interessante, né? Paulo amava aquela igreja de uma tal forma como o pai ama um filho. E o pai ama o filho de uma tal maneira que ele sempre vai dar o melhor, sempre vai cercar essa criança para dar o que ela precisa, sempre ensinando e capacitando. Assim era o amor de Paulo para a igreja de Tessalônica, né? Bom, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Conforme nós vimos lá no versículo 1, 2 e 3, nós lemos lá, né? Que sempre damos graça, né? Paulo falando, Paulo, Silvano e Timóteo, falando, sempre damos graça por vós, sempre, ou seja, sempre estamos dando graça, sempre estamos orando, sempre estamos agradecendo a Deus por vocês, Tessalonicenses, né? E lembrando sempre, sem cessar, das obras da vossa fé, né? E do amor e da paciência na esperança. Então, esses 3 versículos falam justamente isso, que Paulo lembra sempre deles, pela fé e pela obra que eles operam, e o amor, e mais ainda, pela paciência enquanto eles estão esperando a volta de Cristo, né? Porque a paciência aqui é durante os sofrimentos, durante a dificuldade, durante os problemas que enfrentamos, nós temos que sempre aguardar, ainda que passemos por dificuldades, ainda que passemos por problemas, nós nos baseamos nas coisas que nos vemos. Nós não nos baseamos neste mundo mortal, nesse mundo perecível, no tempo Cronos, né? Mas sempre no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, né? Nós não devemos viver, então, neste mundo que dá, muitas vezes, falta de fé, de amor, de atenção, mas nós vivemos segundo a palavra de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos, ou como Ele nos amou. Esse sentimento não se deu apenas na igreja de Tessalônica, mas também em todas as igrejas ali da redondeza que Paulo tratava e que ele plantou no mundo gentílico, né? Trata-se então de um amor como um pai para um filho, como foi dito, né? Então Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, na versão NAA, que é a versão atualizada, nova atualizada, ele disse assim, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, ó Paulo falando para os coríntios, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então Paulo era pai da fé de todas aquelas igrejas que ele plantou. Ele amava com toda intensidade, né? A exemplo de como Jesus nos amou, até o ponto de nos constranger, como ele nos constrange, né? Então essa declaração revela o amor de um pai espiritual a um filho espiritual, né? Quem gera um filho natural ama de uma tal maneira que quer proteger a todos os custos. Assim também é o pai espiritual. Ele quer amar o filho espiritual, protegendo, cercando, cuidando e sempre verificando se está tudo bem. Segundo subtópico é o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo que eles receberam a palavra e como eles a praticavam, né? Em coerência com o ensino recebido por Paulo. Os cristãos de Tessalônica eram objetos do amor de Paulo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Ou seja, Paulo ensinou, Paulo mostrou, Paulo demonstrou qual é a palavra de Deus e Paulo começou a ver que ali eles estavam vivendo a palavra. Eles entenderam e passaram a praticar a palavra, né, do Evangelho. Logo, o Evangelho não é só um discurso, como nós vemos, como nós estamos percebendo, mas ela implica na prática de convicção de viver o Evangelho. Um gesto fala muito mais que 1000 palavras. Não adianta eu falar que eu amo, de que eu faço, mas se eu não fizer de fato. Porque se eu falo que eu amo e se eu maltrato de fato, o fato de eu estar fazendo alguma coisa vai cortar, vai derrubar toda a palavra que eu disse. Agora, a praticar a palavra, então, você vai exercitar a fé. Você vai demonstrar que você aprendeu, né? Não só entendeu, estudou, mas você estará
praticando a palavra, exercitando ela. Então essa disposição aos Tessalonicenses toca o coração do apóstolo Paulo, como está no versículo 6 lá, né? A vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Embora os Tessalonicenses estivessem passando por dificuldades, problemas, eles viviam, né, em amor e santidade, buscando fazer a vontade de Deus. É isso que Paulo está aqui falando nesses 2 pontos. O terceiro subponto é: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Então o amor deve estar... O que é nortear? É direcionar, é conduzir. Quando a gente fala de norte, é um rumo a seguir, né? Quando a gente fala assim, vamos seguir o norte e tal. Esse norte aqui está de nortear, dizer direcionar, nos conduzir. É uma bússola do amor que devemos seguir, né? Um norte específico. Então, num tempo em que muitos vivem em criticar a sua igreja local, é hora de demonstrar o amor por ela. De mostrar que nós fomos gerados nessa igreja onde nós congregamos, logo nós temos que amá-la. Esse é o lugar onde Deus nos plantou. Precisamos então frutificar, dar fruto nesta igreja. Tá? O lugar onde vivemos, onde servimos, onde congregamos e compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra, é a igreja local. Né? O amor de Paulo então para essa igreja deve tocar nosso coração, tocar nossos sentimentos, tocar nossos pensamentos e nos encorajarmos a vivermos então na igreja local de uma maneira tal qual Paulo amou a igreja de Tessalônica. Sintetizando então esse tópico 1. Ame a sua igreja local. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. Então, Jesus é a cabeça da igreja. Se Jesus é a cabeça da igreja, a igreja local, ela faz parte do corpo de Cristo. Tá? Agora, aqui que fala de igreja local, tem 2 igrejas que nós vamos tentar entender. Existe uma igreja invisível, que é aquela igreja que são todos aqueles crentes que são reconhecidos por Jesus como servos, que são salvos de fato, né? Que são reconhecidos pelo Senhor Jesus. E essa igreja invisível não tem placa, não tem denominação, não tem organização. É a igreja de Cristo. É a igreja do mundo todo, onde todos aqueles que estão salvos aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e são reconhecidos por Jesus como seus servos. Essa é a igreja invisível. Não tem placa, não tem nome, não tem organização. Já a igreja visível, essa é a igreja que nós conhecemos. A igreja física tem um nome, tem um CGC, tem uma organização, tem uma administração nela. Então essa igreja é composta por todo aquele que integra a igreja e aceita Jesus. E por aqueles também que nem aceitam, mas estão frequentando a igreja. E muitas vezes por alguns que não se converteram de fato, estão somente frequentando até entender que de fato quem é Jesus, né? Tem pessoas que vêm para a igreja, mas não se converteu ainda, onde passa alguns anos até entender que Jesus morreu por ela e ela aceita Jesus de uma tal forma que ela passa a viver e a integrar a igreja invisível, a igreja dos salvos, né? O segundo tópico desta lição é: o amor é fé. E o subtópico é: o amor, uma palavra proeminentemente muito clara nas cartas de Paulo. Ou seja, Paulo, é uma palavra que ele mais utiliza nas cartas dele, é o amor e fé, né? Então, no ensino de Paulo, Deus manifestou assim o seu amor salvífico por meio do seu Filho em Jesus Cristo. Então o apóstolo demonstra, expressa o seu amor e a crucificação de Jesus lá no Calvário, de uma maneira assim, do seu doloroso sacrifício. Porque Jesus, se você parar para pensar, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E quando ele veio aqui para a Terra, se encarnou como homem, ele passou a ser 100% homem, embora fosse 100% Deus. Ele se despojou da sua deidade, ele tirou a sua deidade como Deus e falou assim: agora eu sou 100% homem. Porque senão seria fácil um Deus vir aqui na Terra e colocar-se na cruz do Calvário e morrer por nós, porque ele não sentiria dor, não sentiria nenhuma aflição. Mas Jesus, ele sentia as mesmas dores que nós, as mesmas aflições, as mesmas preocupações, as mesmas tristezas. Ele chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Ele sentiu dores, ele sentiu angústia, né? Quando ele sabia que ele ia passar pela cruz do Calvário, ele gotejou sangue de tanto sofrimento que ele passou.
ele sofreu naquela cruz do Calvário para nos resgatar para Deus. Então, como homem, ele sofreu, foi um sacrifício doloroso para pagar um preço por mim e por você. E quando nós entendemos isso, nós passamos a não querer pecar mais, não querer voltar ao velho homem, ao velho costume que nós tínhamos de pecadores, né? E passamos a entender que Jesus sacrificou-se. Então esse amor que Jesus teve por nós nos constrange de tal maneira que eu posso falar assim, não quero mais voltar ao velho homem, a pecar como eu pecava. Quero viver em santidade, viver na presença do Senhor. Então ele confirma isso ao escrever aos Romanos, né, a carta aos Romanos, dizendo assim, Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo escreveu e diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que tremendo. Quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando nós estávamos pecadores, imagina agora salvos, como Jesus nos abraça, como Jesus nos quer perto, como Ele quer nos abençoar, como o Pai nos quer abençoar, né? Como o Pai terreno. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a este amor de Cristo, né? Cuja reciprocidade nos dá, então, os seguintes termos, como está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, do mesmo gênero que Ele. Jesus é Pai, Jesus é Deus, como Deus é Pai, e o Espírito Santo também é Deus. Então Jesus é da mesmo gênero que Deus, Ele é Deus também. Sendo Deus, ele foi oferecido por Deus a todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas para que tenha vida eterna. Então esse texto de João é muito conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, Deus me amou de tal maneira, que enviou seu Filho, que deu Jesus Cristo para morrer. Ele se deixou a sua deidade e colocou no meu e no seu lugar, naquela cruz do Calvário, para morrer e para sofrer os meus e os seus pecados ali, para levar nosso pecado e nos justificar perante o Pai, para que nós pudéssemos ser religados novamente a Deus e podemos entrar no Santo do Santo, na presença de Deus. Segundo subtópico, a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é uma fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu assim, Efésios capítulo 1, versículo 15, pelo que ouvindo eu também a fé entre vós há no Senhor Jesus Cristo e no vosso amor para com todos os santos. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos. Ou seja, Paulo está falando do amor, da fé e do amor que havia ali naquele povo dos Efésios, né? Na igreja de Efésios. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele remata ainda mais. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Olha que interessante, Paulo falou que a fé deles crescia de uma tal forma que o amor deles aumentava uns para com os outros. Isso era notório, isso era visível, isso era claro na igreja de Tessalônica, porque isso todos percebiam. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação entre fé e o amor de Cristo que gera entre os irmãos, né? Então, logo, a fé cristã é o único débito que nós temos como crentes de Jesus. A fé, então o amor recíproco entre nós é a única coisa que nós devemos, amar uns aos outros como Ele nos amou, né? Esse amor, então, deve ser demonstrado na igreja local, né? Não adianta eu falar que eu amo, mas se eu chego perto do irmão e falo assim, eu não suporto aquela pessoa. Eu estou na igreja, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Como? Não existe. O amor é isso. O amor é recíproco. Para perdoar, para amar, para ajudar, para acompanhar e para sustentar, suportar. Suportar não é de suportar porque é uma pessoa chata, não. Suportar é de você ser suporte, de você estar ajudando a pessoa a se levantar, a andar e a caminhar nas suas dificuldades,
nos seus problemas. Assim, ajudar com alimentos, ajudar com palavras, ajudar com amor, dar o que você gostaria de receber. Lembre-se, a igreja local é uma família. Nós somos membros de um corpo que é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E todos os membros do nosso corpo, para nos entendermos melhor, cada membro que nós temos no nosso corpo, que é o exemplo do corpo de Cristo, se relaciona, interage entre eles. Eu não posso, do meu braço, não pode dizer para minha perna que não quer saber da minha perna. Nem minha perna falar que não quer saber do meu braço. Todos os dois têm que andar de acordo e andar em harmonia. Porque se não for andar em harmonia, andar de acordo, vai haver desunião e meu corpo vai se desmembrar completamente e eu vou morrer, né? Então não foi possível. Por isso que o corpo de Cristo tem que andar em comunhão. Não em comunhão, né? Não comunhão, mas em comunhão. Amém? Terceiro subtópico, então, diz a dimensão prática do amor da igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter muito prático e muito claro isso, né? De acordo com os ensinos do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola ali do samaritano, lá em Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37, Jesus ele apresenta a parábola do samaritano. Esse é um exemplo do amor que tem que acontecer entre os irmãos. Certo doutor da lei foi conversar com Jesus e ele perguntou para Jesus assim, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele perguntou assim, bom, quem é meu próximo? Né? E ele perguntou para Jesus, quem é meu próximo? E Jesus contou uma parábola para ele, bom, descia de Jerusalém um certo homem que vinha de Jericó, né? E de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos salteadores e ficou quase que morto na beira do caminho. Eis que desceu por esse caminho um sacerdote. E esse, ao ver aquele homem caído, quase morto, passou longe, ao largo, né? Passou distante, se afastou assim, não quero nada com esse homem. Está morrendo, deixa morrer. Tipo assim, não é nada comigo. Passou ao largo, distanciou-se. Logo em seguida veio um outro, um levita, judeu também, né? Que passou, vendo aquele homem lá caído, olhou e se distanciou, passou ao largo. No entanto, entretanto, mas um samaritano, né? Todas as interjeições aqui para poder ficar mais claro, vendo aquele homem se comoveu, porque ele estava ferido, de compaixão, atou as suas feridas, cuidou dele, colocou ele nos seus ombros e levou no seu animal, e levou para um local para que ele fosse tratado, como se fosse um local de tratamento, um hotel, um local para ser cuidado. E falou assim, cuida dele, sara as feridas dele, dá tudo o que ele precisar. Quando eu voltar para cá, eu pagarei as suas despesas. Aí Jesus perguntou para ele, então, dos três, qual foi deles que realmente foi o próximo daquele homem? Aí aquele homem falou assim para Jesus, de fato, aquele que usou de misericórdia com ele. Aí Jesus falou assim, então vá você e faça da mesma maneira que aquele samaritano. Então ficou muito claro, havia ali entre os judeus e os samaritanos uma rusgas, né, uma dificuldade, porque o que eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo judeu que se misturou com outros povos, e os judeus passaram a não aceitar os samaritanos como judeu puro, como judeu que deveria frequentar os sacerdotes, né, a sinagoga, né? Então, Jesus pegou aquele samaritano que eles repudiavam, que eles não aceitavam como judeu, e mostrou que o amor tem que ser seguido da forma que ele fez, né? Então, no contexto em que nós nos acostumamos a viver e dominar o amor como algo abstrato, é preciso então mostrar de maneira bem concreta, no ambiente da igreja local, através do pastorado, através que seja feito com felicidade, onde os crentes sejam supridos nas suas necessidades, onde sejam visitados, onde os irmãos possam orar uns pelos outros, onde haja suprimento da necessidade, ou seja, não haja falta de nada. Se tem sobrando para um, é distribuído para o próximo, né? Então assim é o amor que é compartilhado, né? Orando, visitando, cuidando, suprindo, amando. E Paulo escreve lá em Romanos capítulo 13, versículo 10, dizendo o seguinte, o amor não faz mal ao próximo, com certeza, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que
o cumprimento da lei é o amor. Basta entender que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós temos que viver na terra como Jesus viveria em nós. Quando a gente fala que somos cristãos, nós somos pequenos cristos. O que é ser cristão? É viver como Jesus viveria aqui na terra. Se nós encontramos naquela passagem do samaritano lá, e passando por aquele homem ferido, nós não passaremos ao largo como fez o sacerdote, como fez o levita, não. Como Jesus faria ali? Jesus pararia e cuidaria dele. Então, o samaritano fez como Jesus faria. Então, nós devemos seguir o exemplo do bom samaritano, ajudar, servir e fazer como Jesus faria. Sintetizando esse tópico 2, o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como uma virtude complementares. Amor e fé, um complementa o outro. Se eu tiver fé e não tiver amor, não é nada. Se eu tiver amor e não tiver fé, eu não estou de acordo, eu não estou contrabalanceado, né? E para finalizar o terceiro tópico, as 3 virtudes da igreja de Tessalônica é fé, esperança e amor. Fé, esperança, amor. Fé é aquilo que nós sabemos, crer a despeito de não estar vendo. Esperança é esperar sem ter nada concreto, né? É uma fé que você se perpetua, vou aguardar, vou esperar. E o amor é aquilo que Jesus nos diz, amará ao teu próximo como eu vos amei. Primeiro subtópico está as 3 virtudes teologais, que está em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3, né? Veja o que o apóstolo Paulo diz em sua oração. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então, aos Coríntios, Paulo também escreveu: agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o maior dentre eles é o amor. Fé, esperança e o amor. Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que é o capítulo do amor, né? Que Paulo fala sobre amor. Depois vocês lerem com calma, é interessante você ler 1 Coríntios capítulo 13, de todos os versículos que fala sobre o amor, né? Que o amor não é sofredor, o amor ele não constrange, o amor não machuca. Então eu falo sobre o amor, e é interessante nós entendemos o que é o amor ali, que Paulo entendeu perfeitamente o que é o amor, tanto que Paulo ele se desgastava pelo próximo, né? Assim, essas 3 virtudes que tomam uma tríade especial nos ensinos do apóstolo Paulo, a fé, a esperança e o amor, e tais virtudes devem participar da igreja local, deve participar da sua vida, deve participar da minha vida, deve participar do relacionamento entre nós, irmãos da igreja, né? É isso que Paulo está nos ensinando aqui hoje, é isso que a palavra de Deus nos ensina aqui hoje. E o segundo subtópico é a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta dos Tessalonicenses, a fé então se refere ao efeito prático, né? Efeito visível da fé, né? Em que o apóstolo demonstra a obra da fé. Olha que interessante. Esta obra está presente na igreja de Tessalônica e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Interessante que Paulo via notoriamente que esse amor estava bem claro ali, né? Que a fé que eles tinham, ela se apresentava pelo amor entre eles, que o amor que eles tinham entre eles. Assim, somos encorajados a produzir fruto na igreja local como reflexo da nossa fé, né? Primeiro, a carta de Tiago, né? Tiago capítulo 2, versículo 18, Tiago escreveu assim: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aqui parece que há um conflito, né? Vamos parar para falar sobre isso. Parece que há um conflito entre Paulo e Tiago, né? Nessas 2 cartas dele. Paulo escreve várias vezes que a fé é o que mais importa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé
é o vínculo principal para nós alcançarmos a Deus, né? E Tiago fala assim que fé sem obra é morta. Então parece haver uma discrepância entre os dois, mas na verdade não há. Se nós formos entender a hermenêutica, o que a hermenêutica diz? Temos que entender o contexto do texto, para que foi escrito e por que foi escrito, né? Isso a hermenêutica nos ensina, analisar o contexto imediato, anterior e posterior. E aí Paulo, ele escreve, na verdade, que somente pela fé, ou seja, pela fé perante Deus. Então, quando Paulo fala da fé, ele fala de uma fé que se refere à nossa observância perante a Deus. Então, nós, só pela fé chegamos a Deus. Agora, quando o Tiago está falando, não só pela fé, mas também pelas obras, ele está falando agora aqui também que é uma fé entre ele e os homens. Então, uma fé representada por obras perante os homens. Enquanto a nossa fé com Deus representa a nossa vida com Deus, tem somente pela fé, obras para Deus não vai mudar nada. Eu posso fazer bondade para todo mundo perante Deus, porque Deus vai ver o nosso coração. Deus vai saber, Deus sabe o que está dentro do teu coração e sabe a fé que você tem para com Ele. As obras não vão representar muita coisa perante Deus, mas as obras perante os homens vão mostrar a nossa fé. Olha que interessante, né? Se eu digo que amo e não faço nada, como aquele samaritano fez, e aquele sacerdote que não fez nada, se eu falo que amo e passo ao largo, que fé eu vou demonstrar para os homens? Agora, se eu faço as obras e não me demonstro fé perante Deus, o que vai adiantar eu ter obras? Nada. Então, perante Deus eu tenho que ter fé, pura fé. E perante os homens eu tenho que demonstrar as minhas obras. Então, fé e obras dependem do sentido. Enquanto Paulo fala de fé com relação a Deus, Tiago fala de fé com relação aos homens, com relação à igreja. Amém? Acho que fica claro com relação a isso. Então, a virtude, terceiro subtópico, fala da virtude do amor. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo fala do trabalho do amor dele, né? Ora que o que podemos entender por isso, quando ele fala do trabalho do amor. Havia um senso coletivo ali nos Tessalonicenses que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Eu até entendo que sim, e não é só os Tessalonicenses que têm que fazer isso não, né? Eu sempre tive na minha concepção, quando eu trabalhava, eu estou aposentado hoje, mas quando eu trabalhava na empresa, em qualquer empresa que eu trabalhasse, eu sempre trabalhei focado no que era para o Senhor Jesus Cristo. Embora eu trabalhasse para aquela empresa, eu tinha um contrato com ela, não importa se o empregador estivesse me vendo ou não, eu trabalhava como se fora para Jesus, porque eu faria o melhor, faria o melhor do meu tempo e não usurparia o tempo que estava sendo pago para mim trabalhar para aquela empresa. Então, assim que eu pensei, que eu penso, que sempre pensava. E é assim que Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses, né? Havia um senso entre eles que o trabalhar era motivado pelo amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós trabalhamos, fazemos qualquer coisa, você que está trabalhando aqui, que está fazendo esta obra aqui de cuidar da parte das mídias, eu creio que vocês fazem isso com amor a Jesus Cristo, com amor ao nosso Senhor. Então, ele reconhece, ele sabe, ele está te vendo, ele conhece cada um dos corações. Você que trabalha na sua casa, na sua empresa, onde for que você for fazer o seu trabalho, seja para a igreja ou não, seja sempre para o Senhor Jesus Cristo. Faça o melhor, faça com o coração amoroso ao Senhor. Então, em Tessalônica não existia doutrina destituída do amor, né? Estamos diante de uma igreja doutrinária, cheia do amor prático. Eles tinham um amor prático, que eles demonstravam através do amor entre eles, era recíproco, né? E eu vejo que esse amor tem que estar em toda a igreja física, né? Quando entrar uma pessoa não crente na igreja, ou seja, que é crente, crer em Jesus como Senhor e Salvador, ao ela olhar para a igreja, ao ela olhar para você, no relacionamento com o seu irmão, ela vai falar assim, há alguma coisa diferente entre esse povo. O que é? É o amor recíproco que Jesus nos amou. Esse amor que constrangeu-nos quando nós aceitamos a Ele, tem que constranger-nos quando nós amamos nossos irmãos também. Tem que ser contagiante, esse amor tem que ser visto, tem que ser percebido pelas nossas atitudes, não só pela nossa fala. Porque tem muita gente que fala que ama, mas deseja o mal. Tem muita gente que fala que ama, mas diz que eu não suporto aquele irmão. Tem gente que fala que ama, mas não quer tratar bem. Tem gente que fala que ama a Jesus, que vê
mas odeia aquela pessoa que não vê. Jesus nós não estamos vendo, nós estamos crendo que Ele está nos vendo. Se nós falamos que amamos a Ele, que não vemos, e odiamos um irmão que nós vemos e sentimos, que amor é esse que nós temos por Deus? Se nós não demonstramos praticamente o amor entre nós. Não é um amor falso e fingido. É um amor não verdadeiro, né? Então temos que pensar muito nisso. Então a virtude da esperança é o quarto tópico, subtópico dessa lição, que diz assim, o apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência aqui tem então um sentido de resistir e perseverar. Resistir e perseverar. A ideia sugere então uma perseverança da esperança. É perseverar enquanto espera. É continuar a persistir, é continuar a manter a fé, é continuar a lutar, é continuar a crer e não voltar atrás. É continuar a andar, olhar para frente, não voltar para trás. É seguir sempre em frente em alvo que é Jesus. Alvo da nova Canaã, alvo da vida eterna, alvo do amor de Cristo, alvo da santificação, alvo de deixar o pecado de lado. É amar ao próximo como Ele nos amou. O que Paulo tinha então em mente era usar a expressão de paciência com esperança, ou seja, era um sofrimento dos tessalonicenses a despeito da perseguição que eles estavam suportando. Eles estavam persistindo, não importa o que eles estavam passando, mas eles estavam fazendo isso por quê? Porque eles amavam Jesus. Porque eles queriam que Jesus morreu por eles, e eles queriam, constrangidos pelo amor de Cristo, eles persistiam, andavam, caminhavam, andavam mais e mais e mais, embora o sofrimento estivesse cercando eles, embora as ondas estivessem se levantando, embora as montanhas se levantassem contra eles, embora o inimigo tivesse se levantado como gigante. Ele continuava crendo, continuava persistindo, continuava suportando as dificuldades em amor por Cristo, em amor a Cristo. E eles se comportavam assim com alegrias no Espírito Santo. Assim devemos ser nós também. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao nosso coração. Quando nós temos esperança, a despeito da dificuldade que nos cerca, essa alegria nos toca o coração. E quem está suportando essas tribulações, a adversidade, por amor a Cristo, ele persiste, ele vai mais para frente. É por isso que o cristão que conhece a Jesus de fato, que conhece o Senhor como seu único Salvador, ele não se desvia do amor de Cristo. Ainda que passe por dificuldade, ainda que passe por problemas, o amor constrange a ele. Ele pode passar por muitas dificuldades, ele vai continuar a servir, continuar a amar, continuar a fazer. Ele vai persistir. Paciência da esperança. Porque a esperança que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E se esse corpo se desfizer, que Jesus falou, se esse corpo se desfizer, ele tem um corpo preparado para nós lá, incorruptível. E lá em João 14, Jesus falou assim para os seus servos, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou voltar para buscar a vós, para estar comigo lá com o Pai. Então nós cremos nessa esperança de que Jesus voltará para buscar a tua igreja. E as coisas momentâneas que nos cercam é incomparável com as coisas que Deus tem preparado para a tua igreja e para o seu povo lá nos céus. Então o exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria aos nossos corações. Quem está suportando grande tribulação e adversidade por amor de Cristo sabe enfrentar essas dificuldades. Por isso, isso tocou o coração dos apóstolos, isso deve tocar o nosso coração, isso deve nos encorajar a viver, a persistir alegremente na fé e no cuidado de viver a palavra de Deus e uns para com os outros. Tiago escreveu lá em primeiro capítulo 1, versículo 2 e 3, Tiago escreveu assim, meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. É claro que ninguém fica feliz quando está passando por dificuldade, mas ter gozo na tentação, na dificuldade, ele diz assim, mas sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, ou seja, se nós entendemos que essa pequena tribulação é passageira e o Senhor está preparando algo melhor e vai passar isso, porque o Senhor disse que vai passar, Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende perseverança,
tende paciência, porque eu venci o mundo. Jesus afirmou que ele venceu o mundo, e se ele venceu, nós vivendo como ele, seguindo o exemplo dele, venceremos também. Não porque venceremos assim no braço, não, mas na paciência. E aguardando a volta do Senhor. E quando for o momento certo, vamos vencer essas dificuldades. E aí escreve ainda Pedro, escrevendo na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, Pedro escreveu o seguinte: mas alegrai-vos no fato de seres participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quando Jesus se manifestar, se revelar, haverá grande alegria em todos. Sintetizando esse tópico 3, 3 virtudes mencionadas por Paulo é fé, esperança e o amor. E o maior deles é o amor que nos constrange, que é o amor de Cristo. Amém? Para concluir, esta lição então nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e a lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é então a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la, porque ela é o corpo de Cristo. Devemos ter amor pela igreja de Cristo e pela igreja local, entendendo que o apóstolo Paulo nos orientou lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal ou como um sino, que soa, ou como um sino que tine. O amor, então, ele é o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus e deve ser o caminho predominante, o norte, como eu tinha dito no começo, em todas as manifestações espirituais. O amor deve ser o norte, o caminho predominante de todas as manifestações espirituais. Se há uma manifestação espiritual e não indica o amor, então não é manifestação espiritual que deve ser seguida. Continua ainda em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, Paulo falando: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de todas as ciências, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada valeria. Ou seja, ainda que eu tenha todos os dons, ainda que eu tenha poder para transportar montes para todos os lados, mas se eu não amar, nada é. É lata vazia, é só barulho. E dom sem amor é só barulho. Falar que tem amor, ter dons manifestando e não amar o seu próximo não significa nada. Volto a repetir, o fato de eu ter dons espirituais, de eu ser usado em línguas, em profecias, se eu não tiver amor, não significa nada. Se eu não amar o meu próximo como ele nos amou, eu não estou cumprindo a palavra de Deus. Amém? Que esta palavra possa ter falado ao teu coração, meu querido, que você possa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Quem é o teu próximo? Todos que estão à sua volta. Amar quem te ama é fácil, mas amar todos que estão à sua volta, como Ele nos amou e nos constrangeu. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu rosto, e que Ele te dê a paz, que Ele te guarde e que Ele te acompanhe todos os dias, te direcionando no amor que nos constrange. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo que você fizer, em nome de Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus, querendo Deus. Amém. Deus os abençoe.